Porque nós não podemos comer só aquilo que é gostoso ao nosso paladar. Nós precisamos comer aquilo que faz bem, aquilo que nutre. Jesus Cristo nutre. A palavra de Deus nutre a nossa vida. Deus está dizendo com muita clareza: você precisa crescer e somente vai crescer se você beber desse cálice. Nós precisamos confiar em Deus e aceitar o que Deus tem para nós. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado por estar aqui, meu Pai, conduzindo este trabalho, nos dando esse privilégio, Senhor, de ficar 25 horas em jejum, meu Pai, ou melhor, em oração, meu Pai, com palavras, com liberações, com revelações, com a condução do Teu Espírito, Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor tome o controle deste trabalho. Meu Pai, que nenhum daqueles que estão aqui, ou aqueles que estão pela transmissão, saiam da mesma maneira que entraram, meu Deus. Mas uma palavra como essa, vem para nos dar força, nos dar graça, segurança, confiança, meu Deus, e tomar uma decisão na nossa vida. Eu vou beber deste cálice. Porque, meu Deus, se eu bebo deste cálice, eu conheço o Rei da Glória, o Deus da Glória. Eu vivo, eu toco, eu testemunho, meu Deus. Eu sei que quando, meu Pai, nós nos colocamos no centro da Tua vontade, nós geramos crescimento, nós geramos o dunamis de Deus. E cada um, meu Deus, tem que, Senhor, a partir deste entendimento, tomar a decisão de se aproximar do Senhor. Porque a Tua palavra diz, meu Pai, que aquele que se aproxima de mim, eu me aproximarei de você. E nós precisamos nos aproximar do Senhor. Meu Pai, não há nada mais importante do que estar próximo de Ti. O Senhor, meu Pai, é o condutor. O Senhor é o construtor. Meu Pai, o Senhor é aquele que zela, que vigia, meu Deus. Se o Senhor não ser o construtor, se o Senhor não ser, meu Pai, aquele que zela, que protege a nossa segurança, a nossa proteção, a nossa provisão, nós vamos terminar, meu Pai, uma vida com arrependimentos, uma vida angustiada, uma vida sem sentido. Mas se o Senhor, meu Pai, está conduzindo, meu Pai, estiver conduzindo a cada um de nós, meu Deus, nós poderemos sim ir para lugares maiores, patamares maiores e tomar decisões, meu Deus, poderosas, que vai gerar, meu Pai, poder para as nossas vidas. Eu entrego, meu Deus, este trabalho em Tuas mãos, e que seja o Senhor, meu Deus, do início ao fim, conduzindo esta reunião. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Hoje eu trouxe a palavra, ou melhor, todos nós, todas as igrejas, os templos, nós recebemos uma palavra: beba do cálice. Deixa eu perguntar para você. Eu fiz essa pergunta ainda no trabalho do Encontro Poder Jovem, que nós realizamos. O que é este cálice que você está evitando beber? E cada jovem foi dando a sua visão do seu cálice. E aqueles também que testemunharam que a partir do momento que bebeu do seu cálice, ou seja, ficou no centro da vontade de Deus, decidiu, como o próprio Jesus disse, afaste-se de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, a vontade de Deus prevaleceu sobre a sua vontade. Viver uma glória maior. Quanto mais nós empurramos para frente, decidimos não beber neste momento, mais a nossa vida vai atrasando. E mais, as perdas.
nós perdemos muitas coisas neste processo. Nós que decidimos encerrar as perdas, nós que decidimos tapar os buracos, nós decidimos costurar os sacos furados, no momento que eu faço a vontade de Deus. Aqui no livro de João 18 diz: tendo terminado de orar, Jesus com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados. E alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, respondeu eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu novamente, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que lhe dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Essa palavra é muito forte, porque Jesus ele nasceu para morrer. Jesus nasceu para um grande propósito. Jesus, desde pequeno, eu acredito, tem pregações que eu já disse isso, que eu vejo um alinhamento, uma familiaridade naquilo que Deus colocou ele para fazer a vida toda. Durante toda a vida ele foi carpinteiro. E eu vejo que Deus ele alinhou aquilo que ele, ao final, ele viveria. Talvez a cada madeira cortada, a cada prego batido, ele já poderia passava pela cabeça dele o final, como seria o final. O emocional dele, porque o nível de emoção, o nível de controle emocional, de domínio próprio que Jesus possuía, é algo inexplicável. Tudo o que ele passou, tudo o que ele viveu, ele conseguiu passar sem nenhum questionamento, como a Bíblia ainda diz, o cordeiro sem defeito, indo para o sacrifício. Ele passou todo o período, todo o processo. E tudo aquilo que ele fez até os 30 anos, aquela preparação, até começar o ministério dele. E nos mostra que não é a quantidade de dias que você vive, e sim como você vive os dias que você possui. Porque 10% da vida dele é que nós lembramos. A Bíblia nos relata com ele quando ele tinha no nascimento. A Bíblia nos relata com ele quando ele tinha 12 anos, que eles foram para a festa da Páscoa. E depois, quando ele apareceu no seu batismo, foi para o deserto, sentou, leu o livro do profeta Isaías, sentou na cadeira e começou ali todo aquele ministério, chamando os discípulos e indo todo aquele processo.
E no final, você vê um homem corajoso que sabia o que iria acontecer e ele não esperou chegar até ele o seu destino. Ele foi até o destino dele, ele foi de encontro, de frente. Ele foi ao encontro daquilo aquilo que já lhe esperava. Ele não duvidou em nenhum momento. Ele não questionou em nenhum momento. Ele não reclamou em nenhum momento. No momento que chicotearam eles, no momento que ele levou aquela cruz, no momento que blasfemavam, que foi trocado por Barrabás, nos momentos que você vê ele vendo aquelas mulheres chorando durante todo o caminho, e ele falando, não chore por mim, mas chore por vocês e pelos seus filhos. No momento que os soldados o humilhavam, no momento que os mestres da lei zombavam dele, cuspiam nele, diziam, salva-te. Soldados diziam, salva-te. O criminoso da cruz dizia, salva-te. Salve-se a você mesmo. Você não salva, então salva. Mas Jesus não estava lá para se salvar. Jesus estava lá para nos salvar. Todas as vezes que você buscar se salvar, você vai estar vivendo uma vida pequena. Quando você bebe o cálice é porque você está vivendo por Deus. Você está vivendo pela vontade de Deus. Você está vivendo por um propósito. Quando você quer se salvar, você está vivendo de propostas. Quando você quer salvar a sua casa, a sua família, deixar um legado, deixar uma mensagem, marcar uma geração, você está vivendo de propósito. O propósito sempre está ligado no próximo. Ame o Senhor acima de tudo e ama o seu próximo como a ti mesmo. Então eu vejo isso assim, quando você lê uma passagem dessa, você também faz essa comparação. O que é combater na força do braço e o que é combater na força do Espírito? Na força do nosso braço, no máximo nós conseguimos arrancar uma orelha do nosso inimigo. Na força do Espírito, quando eu falo o eu sou. Porque Jesus estava dizendo isso. Eu sou o que você precisa. Sou eu o que você precisa. Quando os seus inimigos chegarem, quando o problema chegar ao seu cercado, quando tentarem te prender, você vai usar sempre o eu sou, porque a palavra o eu sou faz todos os inimigos caírem pelo chão. Tudo que está armado, com tochas, lanternas e armas, soldados treinados, uma palavra faz tudo cair. Amém? Então o que você precisa entender, que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito. Amém? Mas eu só vou ter este poder se eu beber desse cálice. Sim, nós temos um cálice para beber. E às vezes esse cálice, ele é amargo, ele é difícil, ele é doloroso, eu não quero, eu rejeito, mas a sua carne nunca vai querer se submeter ao seu espírito. A sua carne quer viver por um hedonismo. A sua carne quer viver pela diversão, quer viver pelos prazeres da carne. Tanto que a própria Bíblia já diz, a carne é fraca. Mas o espírito é forte. E quanto mais você fortalece o seu espírito, mais você submete a sua carne, você escraviza o seu corpo. Como Paulo diz, eu esmurro a minha carne, eu esmurro o meu corpo. Ele vai me obedecer. Às vezes eu estou cansado, às vezes eu não estou conseguindo raciocinar algumas coisas, e eu repito alguns versículos, e às vezes os versículos não saem da forma que eu queria falar. E eu falo, eu dou aquele grito assim de raiva, falando, eu vou falar
corretamente, eu vou, independente se eu estou cansado, eu não vou passar por cima de versículos. Eu não vou passar por cima de palavras. Eu vou fazer tudo, eu vou esmurrar a minha carne. E a gente precisa dessa raiva. De não aceitar o que a carne quer que a gente aceite. A carne quer que você vá para a imoralidade, para os vícios, para as mentiras, para o engano, para a covardia. E Deus está falando, você quer viver uma vida poderosa, uma vida com sentido, uma vida pelo dunamis de Deus, pelo eu sou, você precisa beber desse cálice. Você precisa, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Nós precisamos nos negar, porque se nós não nos negarmos, nós estamos dizendo que eu estou aqui para me salvar, e a Bíblia já nos ensinou isso. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aqui, Pedro, ele tentou evitar o inevitável. Jesus já estava há 3 anos falando que ia acontecer. Simplesmente vai chegar o dia que vai acontecer. E se eu tentar pela força do braço, porque Jesus ele tinha total poder e autoridade para evitar a cruz. Sim ou não, pessoal? Ele tinha poder. Ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Tanto que ele mesmo disse que se o meu pai mandar, ele enviava o exército celestial e resolvia isso aqui tudo. Se ele quiser, ou seja, Jesus queria cumprir o propósito dele. Havia um propósito, o Pai enviou seu Filho para morrer por nós. E se Jesus beber o cálice como eu não vou beber, se Jesus foi à cruz por pessoas que rejeitaram Ele, que negaram, como Pedro mesmo diz, negaram o Santo Cristo, eu não vou fazer a minha parte. Quando nós cumprimos a vontade de Deus, isso envolve muito mais do que negar a nossa carne. Porque quando nós negamos a nossa carne, nós crescemos espiritualmente. Repita comigo, Deus quer que nós cresçamos. Ou seja, Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Você não vai crescer dando tudo que a sua carne quer. Se eu pego uma criança e dou tudo, olha, meus filhos, se eu deixo liberado, às vezes eu faço o quê? Eu vou no mercado e eu falo para eles, ele fala, papai, posso pegar isso? Pode. Eu falo, pode pegar o que você quiser. Aí pega um Fine ali, pega salgadinho, pega Cheetos, pega Doritos e vai pegando aquela monte de coisa. Ninguém quer pegar cenoura, ninguém quer pegar alface, ninguém quer pegar brócolis, mas eles vão direto para o corredor. Vou aqui no Herota, aqui, ó. Você não sabe, mas vai e pega Kinder Ovo e vai rodando. E vai aquela loucura. E aí no final o João pega um suco também, né, para dar uma equilibrada, né? Suco de uva. E no final tava a gente chega com uma sacola. Dessa vez ele pegou sucrilhos também, que ele falou que gostava dos sucrilhos, e o João é o melhor. Porque ele não toma com leite, ele só toma puro mesmo. Ele vai comendo sucrilhos puro. Pergunta se ele come isso todo dia. Fine, Cheetos, da Onda lá, que é o de requeijão, o azulzinho. O que mais ele pegou? O João também, o Davi também pegou mais ou menos isso, né? Um Fandangos, né? Outra linha, os docinhos ali. Se ele come todo dia isso, vai acabar com sobrepeso, diabetes, pele ruim, sem energia, porque a caloria é carboidrato vazio, e não vai ter resistência nenhuma. A imunidade vai baixar. Porque nós não podemos comer só aquilo que é gostoso ao nosso paladar.
Nós precisamos comer aquilo que faz bem, aquilo que nutre. Jesus Cristo nutre. A palavra de Deus nutre a nossa vida. É como você ir lá, pedir para o açougueiro fazer e passar no moedor uma carne, fazer um belo de um hambúrguer, assar um belo de um pão, e você comer e saborear aquele lanche, ou você ir no fast food, um pão que às vezes demora meses para vencer, ou seja, é muito sódio, é muita coisa envolvida naquele processo. São diferentes processos. Teoricamente supre a fome, mas não dá aquilo que o seu corpo precisa. E nós, diariamente, nós não temos problema de comer arroz e feijão. Na realidade, isso é uma das coisas naturais, né, no cardápio do brasileiro. E da mesma forma que nós conseguimos nos habituar comendo todos os dias uma refeição, nós precisamos nos habituar a negar a si mesmo diariamente. É interessante que, quando nós passamos por um processo e algo é vencido na nossa vida, o nosso nível espiritual ele cresce, a nossa visão é expandida, o nosso discernimento é multiplicado, a nossa sabedoria é multiplicada, e nos tornamos pessoas poderosas em Deus. A palavra é entendida com facilidade. Se você realiza uma oração, praticamente é de forma imediata, as coisas acontecem na sua vida. Mas quando nós estamos fracos e nós tentamos realizar as mesmas orações, nós não temos a força e a nutrição devida. Por quê? Porque eu só busco Deus no momento da necessidade. Mas Deus quer que nós venhamos buscar a Ele também na falta de problema. Porque é na falta de problema que você enche os seus barris, as suas talhas, os seus celeiros de trigo, para no dia da seca, das vacas magras, nós venhamos ter estoque espiritual. E nós só temos estoque espiritual quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Deus está dizendo com muita clareza, você precisa crescer e somente vai crescer se você beber desse cálice. Na força do nosso braço, é incomparavelmente na força do Espírito. Não tem como comparar. Não há como comparar estes dois processos. Quando nós lemos aqui, Lucas 23, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Deus ele nos deu um livre-arbítrio. E Deus nos deu uma vida, né? Como nós já vimos até em adesivo em carros, né? Deus deu uma vida a cada um para cada um cuidar da sua, né? Literalmente é isso mesmo. Ou seja, você não consegue salvar filho. Você não consegue salvar marido, você não consegue salvar esposa. E um detalhe, você também não consegue se salvar. É somente Cristo vai te salvar. Então é uma coisa muito interessante, porque eles viveram uma vida de crimes, cometeram os piores atos possíveis, porque a morte pela crucificação
se não a pior morte que existe. E você vê, tem estudos mostrando todo o processo, desde a perfuração, quebra das pernas, a exaustão do corpo. É um processo muito doloroso, muito difícil. Tanto que muitas vezes eles tomavam vinagre para tentar evitar a dor, né, para tentar ser um anestésico, coisa que Jesus rejeitou. E tem pessoas que estão já nos últimos minutos, próximo à morte, e continuam zombando de Jesus. Não enxergam Ele como a única salvação, a única porta, a única saída. Aquele homem, no último momento, ele teve a consciência, eu tenho certeza, a consciência dada pelo Espírito, daquele que gerou, quebrou o seu orgulho através do ato do externar a humildade. Ele reconheceu, tá algo que vai crescer a sua vida quando você reconhece e você confessa que você precisa de Deus. Que com Deus, sem Deus você não é nada. Que sim, eu sou um pecador, eu errei. E tem pessoas que morrem se falar essas palavras. Eu errei, eu falhei, eu pequei, me perdoa. E quando nós falamos essas palavras e confessamos, nós estamos nos colocando abaixo de Deus. Isso gera poder. Ele disse, e ele retrucou aquele outro criminoso, porque aquele homem decidiu morrer do mesmo jeito que ele viveu a vida toda. Mas no final aquele homem decidiu, o que defendeu Jesus, eu vou ter um final diferente. Eu posso não ter mais o controle dos resultados. Tem pessoas que estão assim, não vou dizer literalmente, mas em áreas da vida praticamente literalmente crucificada, travada numa cruz. Área no casamento, sentimental, na saúde, até mesmo financeira. Não tem para onde se mover. Está crucificado, está travado. Mas ao invés de beber desse cálice e aceitar o projeto de Deus, ainda está zombando de Jesus, zombando das palavras que Jesus está dizendo. E não se mexe, mesmo na dor. Mesmo humilhado, crucificado, não está se mexendo. Continua blasfemando, continua brincando com Deus, continua zombando de Deus. E decidiu ir até o final com essas atitudes. Mas nós podemos terminar diferente. A Bíblia diz ainda no livro de Jó que o seu início pode parecer modesto, mas o seu final será de grande alegria. Você pode mudar o seu final. Você pode beber deste cálice, passar pelo processo e confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus e aceitar o que Deus tem para nós. Porque se eu aceitar o que Deus tem para nós, eu vou estar entendendo que este cálice vai gerar algo muito maior. Hoje, parece uma perda. Mas após 3 dias, esse homem estava em forma de homem, estava sentado ao lado de Deus. Todo o processo foi muito difícil. Mas é somente um momento. É somente um momento. É somente um momento, porque a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu vejo que Deus está falando para muitos aqui, beba desse cálice. Confie em Deus. Não fuja do propósito. Não fuja do enfrentamento.
Ali havia um homem corajoso, um Deus humanizado, que era Jesus, que ele não se intimidou em nenhum momento. Ele enfrentou até o final. E Jesus, ele ainda disse, né, na cruz, perdoa porque eles não sabem o que falam. Inclusive Estevão também falou as mesmas palavras, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Então, às vezes, a gente diz assim, o que eu faço? Você faz igual Estevão. Você faz igual Jesus, você olha para cima. Você continua olhando, você continua voltando os seus olhos a Deus. Estevão olhou para cima e viu Deus e Jesus ao lado de Deus em pé, ao lado do trono em pé. Aquela imagem celestial, aquela imagem divina, antes da sua morte. E dali ele foi apedrejado, morreu, mas ele cumpriu o seu propósito. Ele bebeu daquele cálice. Hoje eu acredito que Deus não está falando de algo literal aqui, mas há áreas da nossa vida que precisa passar por este processo, você precisa beber deste cálice e confiar em Deus. Porque na força do seu braço você está fazendo igual Pedro, no máximo tirando uma orelha. No máximo. Nossa força, nosso braço, nós não realizamos nada. Mas em Deus, uma palavra se resolve. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu tenho autoridade. Eu não fico procrastinando, prolongando um problema. Eu enfrento, se é isso que Deus tem para mim, eu vou enfrentar. Se é para perder hoje, eu vou perder. Se é para confessar hoje, eu vou confessar. Se é para resolver, eu vou resolver. Porque no final, a vontade de Deus que vai prevalecer não será sua. Pare de achar que você tem algum poder. Se Deus não tiver misericórdia, você dorme hoje e você nem acorda. Isso eu já vi várias vezes. Pessoas durante a noite sendo tirado a sua vida. Nós só temos o hoje. O Senhor nos mostra e nos fala, nos mostra diariamente. O amanhã não me pertence. E se Deus está nos mostrando hoje, beba deste cálice e confie em mim. Confie no Senhor. Em meio a todas aquelas situações que o criminoso estava vivendo, ele decidiu ter uma atitude diferente no final. Ele decidiu se arrepender. E eu fico tão encantado que Deus é um Deus tão misericordioso que ainda no final da vida Ele deu a oportunidade daquele homem ser salvo. Aquele homem não foi batizado. Aquele homem não tomou santa ceia. Aquele homem não passou um processo de catarse, de ter que passar o quê? Uma vida se redimindo pelos crimes que cometeu. Mas se ele descesse daquela cruz, ele tinha que passar por todo aquele processo. Porque muitas pessoas ficam nessas coisinhas do procedimento, né? Ah, mas não fez isso, como ele podia ir para o céu, você não batizou, tá, lá. Ali é a condição que ele estava. Não havia mais o amanhã para ele. Era somente aquilo que ele podia fazer, ele fez. Como várias vezes, eu fui em hospitais, no leito de uma UTI, orar com pessoas em coma. E eu chegava no ouvido dessas pessoas, eu orava com ela e eu falava, eu sei que você está me ouvindo. Fala com Deus. Fala com Deus. Peça perdão. Faça aquilo que você pode. E tem momentos que eu vi pessoas voltarem à vida, chorarem, porque não podia nem falar mais, e depois morrer no outro dia. Então assim, eu acredito que o Senhor está falando isso, é como o criminoso da cruz.
ainda há salvação para coisas na nossa vida. Mas nós precisamos confessar e passar e beber deste cálice, passar por esse processo. Ainda dá, mas eu preciso dar aquilo que Deus está pedindo. Eu preciso parar com esse orgulho de uma vez por todas. E perceber que quem está perdendo aqui não é Deus, sou eu. E sempre vai ser assim. Deus nunca perde. Deus não perde guerras. Porque para Deus não existe guerras. Para Deus não existe inimigo. Para Deus o diabo é um cachorro numa coleira. Para Deus criou o diabo. O diabo, obviamente, Deus criou o anjo, mas ele que se rebelou. Então assim, esse é o momento de nós mudarmos e passarmos uma risca no chão e decidirmos, a partir de hoje eu vou viver de uma maneira diferente. Vou fazer aquilo que precisa ser feito. Porque Deus está falando, é a última chance. Nós não temos o amanhã. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero que você fale com Deus nesse momento e apresente a Ele. Qual é o cálice que você vai decidir hoje beber? Deus não está brincando aqui. Uma palavra como essa, pessoal, não é algo para ser menosprezada ou ignorada. Não ignore as palavras que o Senhor está nos revelando hoje. Deus está nos mostrando. Hoje, Deus está botando um ponto final em muitas coisas. E se nós não decidirmos hoje, eu não vou ser mais essa pessoa insubmissa, carnal, porque naquele momento Pedro foi um homem carnal. Ele decidiu defender ou evitar algo na força do seu braço. Não resolveu nada. Podia ter acabado muito pior. Mas Jesus mostrou como Ele tem compaixão das pessoas. Ele pegou aquela orelha, Ele botou, Ele curou. E eu vejo assim, que Deus está nos dando mais uma chance hoje. Ele está dizendo, você precisa beber desse cálice hoje. Fale, confessa, resolva. E se for para perder, perca. Nós não podemos mais brincar com Deus. Pare de brincar com Deus, porque Deus não brinca de ser Deus. E nós não podemos brincar de ser cristãos. Deus está falando com você essa noite. Afaste-se de mim desse cálice, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus qual é? Para o beber deste cálice. Jesus disse, acaso eu não vou beber do cálice que meu Pai me deu? A Bíblia diz, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Imagine, quanto mais o Pai de vocês que está no céu, sabe dar boas coisas àqueles que o amam. Sabe que eu vejo que tem pessoas que vivem a uma vida e as coisas assim parece que ela vai ser resolvida de uma maneira fácil. Mas quando nós falamos de caráter, é algo que precisa doer. Não tem caráter que é lapidado sem dor. É como bater em ferro frio. Não vai adiantar nada. Você precisa esquentar. Você precisa aquecer.
Você precisa incendiar para você moldar. E eu acredito que Deus está querendo incendiar coisas. Ele quer que você passe por um processo. Beba, confie e vá para aquela cruz. Vá até o final, porque Deus estará com você em todos os momentos. Não perca mais tempo. Deus nos trouxe essa palavra às 19 e eu volto a falar novamente delas 23. Deus quer que cresçamos. Deus quer que cresçamos. Eu quero que você fale com Deus e tome essa decisão hoje. Eu vou me alinhar com Deus nessa noite. E eu não vou mais permitir que nada e nem ninguém venha roubar aquilo que é tão importante para Deus. Eu não posso mais brincar com a minha vida. Deus está mostrando para você, não brinque mais com a sua vida. Você não tem um amanhã, você só tem um hoje. Você que está me ouvindo, você que está pela transmissão, beba deste cálice e confie no Senhor. Não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui dentro de mim. Não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a ti, quero adorar a ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui dentro de mim. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a ti, quero adorar a ti. Não importa o preço que eu tiver que pagar, mas Chegou o vale momento a tua presença de eu resolver a minha vida. aqui dentro de E eu vejo que Deus está derramando uma porção de graça maior sobre nós. Nunca vem uma palavra de beber este cálice, de negar a si mesmo. Se Deus não quer que situações sejam resolvidas e bênçãos sejam liberadas na nossa vida. Deus quer liberar bênçãos na sua vida, mas para isso, você precisa passar pelo processo. Decida hoje, eu vou passar pelo processo. Meu Deus, eu quero abençoar o nosso povo, Senhor. E eu quero, meu Pai, que o Senhor visite a cada coração. Visita, meu Pai, aqueles corações aflitos, angustiados, depressivos, oprimidos, ansiosos, ociosos. Eu consagro a sua vida. Eu consagro a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés. Eu declaro que problemas que até hoje tinha poder sobre você, eu declaro pela fé caindo por terra. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família.
Eu declaro problemas, doenças, enfermidades, travamentos, bloqueios, amarrações, situações que até hoje te aprisionava, escravizava, situações que te cegava, que colocava uma surdez espiritual, um coração empedrado, duro, que a partir de hoje caia por terra. Eu abençoo a sua vida. Meu Deus, que o Senhor venha gerar restaurações hoje aqui. Restaure o nosso povo, restaure as famílias, restaure, meu Deus, os nossos jovens. Meu Pai, que o nosso jovem, Senhor, venha andar pela verdade, meu Deus. Venha andar pelas verdades, que não venha mais se intimidar, meu Deus, e ter medo daquilo que o Senhor vai fazer. O Senhor está fazendo algo novo aqui. Nós sabemos, meu Deus, que Isaías 54 está vivo, meu Pai. Nós estamos sob esta palavra, meu Pai. Cante, ó estéreo, você que nunca teve filhos, você terá mais filhos do que aquelas que têm maridos. Alargue as tuas tendas, amplie as suas tendas, limpe os terrenos, estique as cordas. A sua família está em crescimento. Deus vai arrancar da sua memória a vergonha da sua juventude e a indignidade da sua viuvez. Você tomará posse de cidades abandonadas. Nós vamos ocupar lugares altos. Eu declaro, eu abençoo a sua vida. Eu declaro que aonde você pisar, aonde você tocar, que as bênçãos do Senhor estejam lá. Eu abençoo a igreja, eu abençoo o Ministério Mudança de Vida. Eu quero, meu Pai, consagrar, meu Pai, a cada livro, a cada pasta que foi deixada, a cada pedido, meu Pai, eu consagro, meu Pai, os pedidos de oração, aqueles que deixaram, meu Pai, na segunda-feira, no trabalho dos Eliaquins, problemas, meu Deus, que aos olhos humanos é impossível, problemas, meu Deus, que aos olhos humanos é irreversível, situações inevitáveis, meu Deus, eu declaro que caia por terra. Meu Deus, e o trabalho que nós realizamos na segunda, meu Pai, baseado em Marcos 2, nós declaramos que áreas paralíticas, áreas doentes, áreas, meu Deus, travadas, vão começar a andar, meu Deus. Vão começar a andar, vão começar a correr, vão começar a fluir, como, meu Pai, foi a palavra do mês passado, do paralítico de Listra. Irá dar um pulo, meu Deus, e começar a andar como se tivesse feito a vida toda. E eu declaro, meu Pai, esses pedidos, meu Deus, sendo totalmente resolvidos, situações curadas, sanadas. Meu Pai, eu declaro situações que foram roubadas sendo restituídas. E este problema hoje, como esta maca, como foi a maca na vida deste paralítico, se tornará pela fé um memorial, um testemunho, meu Deus. Que aqueles que perguntarem o que é aquele objeto ao lado ali da sua sala, aquela situação ali na sua mesa, você vai dizer: um dia eu tive isso, mas para a glória de Deus, Deus me curou, Deus me libertou, Deus Ele restaurou, Deus Ele restaurou a minha família, Deus restaurou os meus filhos, Deus restaurou a minha saúde, Deus restaurou
o meu financeiro. Deus restaurou o meu casamento. Deus restaurou os meus filhos. Deus restaurou, e hoje eu posso dizer, eu sou um Eliaquim, eu sou um Jiré, eu sou uma estrutura, um sacerdote na minha casa, eu sou uma coluna espiritual, eu sou uma rocha emocional, uma pessoa firme e convicta, eu possuo a identidade de Jesus Cristo, uma identidade convicta, firme. Eu consagro, meu Pai, a cada foto, a cada pedido, a cada pasta, documento, meu Deus, os nossos painéis que nós estamos apresentando ao Senhor. Eu declaro, meu Pai, vitórias. Meu Deus, eu declaro portas abertas. Eu declaro curas e libertações, meu Pai, na vida da igreja, do Ministério Mudança de Vida, nessa segunda-feira. Eu abençoo seus documentos, aquilo que você está apresentando. Eu declaro seus projetos materializados, concretizados, realizados, resolvidos, sanados, curados. Eu abençoo e declaro prosperidade. Eu declaro abundância, eu declaro crescimento, eu declaro visão. Eu declaro expansão mental, eu declaro força, coragem. Eu declaro uma graça dobrada sobre você. Você vai ter graça para beber esse cálice. E hoje, este problema parece impossível, mas amanhã pela fé se tornará um grande testemunho na tua vida, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo e eu concordo e creio, meu Deus, numa grande restauração que o Senhor está fazendo, em o nome do Senhor Jesus. E eu quero que neste momento, com seus olhos fechados, você fale a Deus, fale para Deus, qual é este cálice que você vai beber, e você não vai mais procrastinar. Hoje você está decidido, eu vou beber deste cálice. Acabou essa covardia, essa procrastinação. E eu quero que você fale para Deus, meu Deus, hoje eu decido beber deste cálice tal. Eu vou passar por este processo. Eu não vou mais brincar com a minha vida espiritual. Eu não vou mais passar por cima das palavras. E eu não vou mais fazer pela minha cabeça. Que a minha cabeça não me levou a lugar nenhum até hoje. Ou melhor, levou só para o fundo do poço. Chega de oscilação. Chega de instabilidade, chega de teimosia. Eu decido hoje, eu estou resolvendo este problema, e eu vou passar por esse processo, porque eu quero uma glória maior. E eu acredito, Deus vai nos dar uma glória maior. Deus vai nos dar uma glória maior, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua casa, a sua família, eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés, eu consagro os seus documentos, eu consagro a sua família, os seus filhos, eu declaro um tempo de restauração, de crescimento, de abundância, de visão expandida. Eu abençoo a sua mente, eu abençoo o seu falar, o seu pisar, aquilo que você falar. Eu declaro que as suas palavras venham gerar vida, eu declaro que as suas palavras gerem vida. Você vai declarar, e estas palavras chegarão do endereço que precisa chegar. As suas orações serão respondidas. Mas oração só é respondida quando ela é pedida. Então, a partir de hoje, você também vai orar por tudo. A partir de hoje, decida e fala com Deus. Eu serei uma pessoa de oração. Eu serei um homem de oração, serei uma mulher de oração. Eu vou combater o mundo espiritual, não por força nem por violência, mas será pelo poder do Espírito. E eu terei vitória. E eu testemunharei. E nunca mais serei envergonhado para a glória de Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro vitória. Você que está em casa, receba aquilo que você veio buscar. Você que está aqui
vai voltar para casa com respostas e definições em o nome do Senhor Jesus. Dê um passo de fé. Se aproxime de Deus, que Ele vai se aproximar com glórias na sua vida. Então dê um passo hoje e assuma esse compromisso. Meu Deus, eu estou assumindo esse compromisso com o Senhor. Eu vou parar de ser essa pessoa procrastinadora, teimosa, reclamona. Essa pessoa imoral. Essa pessoa que só toma atitudes, decisões pelo estômago, pelas necessidades. E eu vou viver pela fé. E eu vou viver pela fé. Eu não serei mais avarenta, egoísta, vou ser generosa. Eu vou ser, porque minha Bíblia diz em Provérbios, o generoso prosperará. Então eu decido ser generoso. Eu decido que eu vou viver essa bênção em abundância. Eu vou viver uma bênção abundante. Uma bênção abundante. Deus vai me dar uma bênção maior. Ou eu tenho uma bênção separada. Declara na sua vida, na sua casa. Declara na sua casa, na sua vida. A minha casa é um lugar de prosperidade. O meu armário está cheio de comida. Eu tenho muita comida. O meu tanque de combustível está cheio. Eu não vou mais andar na reserva. Eu declaro hoje, bota a mão na sua conta bancária, no seu extrato, no seu aplicativo do seu banco. Acabou! Eu não vou viver mais no vermelho! Acabou! Não vou mais viver no vermelho. Decida, eu não vou mais viver no vermelho. Eu não vou ser mais essa pessoa miserável. Não. Hoje eu assumo minha posição, hoje eu ocupo o meu lugar. Eu não vou ser como a parábola da figueira, que só ocupava espaço, mas não ocupava o lugar. Hoje Deus está abrindo espaço ao redor da minha figueira. Ele está me adubando e eu darei frutos. Em o nome do Senhor Jesus, eu darei frutos para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, a sua família. Eu já consagro a sua quinta-feira. Eu abençoo os primeiros minutos dessa quinta-feira. Eu já consagro a sua quinta-feira, será a melhor quinta-feira da sua vida. Uma quinta-feira de crescimento, de avanço, de rompimento. Uma quinta-feira de resultados, de definições e de respostas. Uma quinta-feira de crescimento, avanço. Uma quinta-feira de contratos, pagamentos, de alinhamento, de restauração, de acerto familiar. De uma restituição no casamento. Restituição de tempo. Eu declaro a melhor semana da nossa vida e mais, uma sexta-feira de vitórias e o melhor encontro de casais da nossa vida. O encontro que a glória de Deus estará presente aqui. Nós veremos a glória de Deus neste lugar. E eu acredito nisso. Eu acredito que Deus fará grandes coisas aqui. Grandes restaurações para os casais, para os solteiros, para aqueles ou aquelas que já foram casados, divorciados, mas querem casar de novo. Eu acredito que Deus tem grandes coisas guardadas para você também. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, abençoo a sua quinta-feira, a sua madrugada, uma casa firme. Eu declaro a melhor casa firme das nossas vidas até então, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos demais, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer:
eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.